Existem algumas situações engraçadas que a gente nem imagina que vai acontecer com a gente. Hoje nós vamos falar de alguns relatos da vida real bem engraçados pra você. Eu sou a Thaisa. E eu sou o Delano. Segue a vinheta do canal. Essa história aconteceu lá no Piauí, na terra do Whindersson Nunes. E eu vou falar algo bem curioso bem no final desse vídeo, tá bom? Aconteceu que tinha um garoto de 7 anos que entrou em pânico quando soube que ia tomar uma injeção. Ele começou a chorar quando viu a enfermeira pegar a seringa e começar a sacudir para aplicar nele. O garoto ficou tão desesperado que empurrou a coitada da enfermeira. A coitada quase se furou enquanto o menino em pânico saiu do hospital esbarrando em todo mundo. Ai! O garoto ficou com tanto medo que ele correu sozinho para a sua casa. Quando a mãe dele chegou em casa, ela ficou em desespero porque, poxa, todo mundo viu ele entrando dentro de casa, mas ele não estava. Os vizinhos até ficaram confusos, principalmente os tios também, porque eles tinham certeza que tinham visto esse menino entrar. Então, todo mundo começou a procurar ele a tarde inteira. Na verdade, o menino tinha pulado o muro e foi para o quintal do vizinho. Ele, com medo de levar a injeção, se escondeu debaixo da pia de lavar roupa do vizinho e passou a tarde inteira lá. De lá, ele escutava todo mundo gritando seu nome, mas ele ficava sozinho e não fazia nenhum barulho. A coitada da mãe dele foi até na delegacia para saber onde é que estava o menino. Quando já estava escurecendo, o vizinho viu uma sombra debaixo da pia. Ele achou que era um gato e arremessou a chinela lá no menino. O garoto, assustado, então pediu desculpa para o vizinho. Desculpa, senhor Lindomar. E o vizinho gritou: moleque, tu tá aí? Tua mãe tá doida procurando tu. O senhor Lindomar então pegou o garoto pelo braço e levou até sua mãe para ela dar uma boa lição nele. Depois que o menino levou aquela surra, ele adormeceu. E quando ele acordou na frente da enfermeira que deu uma injeção no seu bumbum. Tá vendo? O menino deu tanto trabalho, mas tanto trabalho. A mãe foi na delegacia, mas o menino levou a injeção. Ou seja, não adiantou foi nada esse estrago todo. Quanto trabalho esse menino deu, hein? Ixi. A próxima história é de um professor de artes. O professor de artes estava preparando seu notebook para passar uma aula no retroprojetor, quando sua turma começou a fazer a maior bagunça. Ele pediu inúmeras vezes para a turma ficar em silêncio. Mas eles queriam que o professor colocasse uma música de funk, né? Porque todos os jovens hoje em dia adoram funk. E era o que eles queriam para a aula. Eles não queriam prestar atenção em aula nenhuma do professor. Apenas queria dançar, já que estava lá o notebook, o retroprojetor, estava tudo certinho lá, né? Mas depois de tanto o professor insistir, os alunos realmente ficaram em silêncio. Um aluno então chamou o professor e pediu desculpa, prometendo para o professor que nunca mais iria bagunçar em sua aula. O aluno deu um forte abraço no professor. E esse professor, sem a reação, ficou até emocionado pela situação. O professor, achando que realmente a brincadeira tinha acabado, voltou para sua mesa. De repente ele tomou um baita susto, pois o som estava bem alto e os alunos estavam tudo rindo da cara do professor. Na verdade, aquele aluno tinha despistado o professor enquanto o outro aluno foi por trás, mexeu no notebook e conectou o notebook com o celular dele e colocou aquele som bem alto. Aquilo que se tornou uma emoção acabou virando uma decepção. Principalmente quando o professor percebeu que tinha um papel atrás de suas costas que estava escrito: podem rir de mim. Coitado desse professor. O nosso próximo relato foi contado por um aluno do ensino médio. Um dia Sara estava fazendo um trabalho em silêncio. Quando o professor de história falou para todos os alunos: vocês podem até ouvir música, porém ouçam baixo, porque se ouvir alto eu vou tomar o fone de ouvido e o celular. Então Sara ficou escutando sua música num som bem baixinho e fazendo o seu trabalho. Havia um garoto muito chato sentado ao lado dela com a música explodindo de alto. Mas ela não deu bola, apenas estava ouvindo sua música bem baixinho como o professor havia pedido. O professor foi até Sara, achando que ela que estava escutando aquela música, principalmente porque Sara andava de um jeito bem rebelde assim, um cabelo pintado, uma jaqueta bem diferente. Irritado, o professor foi lá até ela
e tomou o fone de ouvido dela. Ele puxou com tanta força que arrebentou o fio do fone de ouvido. Foi então que ele percebeu que na verdade quem estava escutando a música super alta era o amigo do lado, não ela. Imagina a vergonha. Então, com tanta vergonha, ele implorou pedindo desculpa pra Sarah. Por favor, me perdoa, me perdoa. Nossa, que horror. No dia seguinte, então, ele, pra se redimir, levou um fone de ouvido novinho pra ela e um bilhete pedindo desculpas. Sarah disse que o professor ficou tão envergonhado que nunca mais ficou olhando pra ela. Não teve coragem de encarar pra ela o ano inteiro. A nossa próxima história é de um pai que foi levar seus 2 filhos para passear. Eric, de 5 anos, gritou: "Eu quero o lado esquerdo do carro!" O Rony, o mais novo de 4 anos, ficou com birra. Não, eu que quero esquerdo. E o outro falava: "Eu que quero esquerdo!" Não, eu que quero esquerdo. "Eu que quero esquerdo!" Eu que quero "Eu que esquerdo. quero esquerdo!" O pai interrompeu dizendo: O Eric, que é mais velho, ele que vai ficar do lado esquerdo. Obrigado, pai, disse o Eric. Mas, qual é o lado esquerdo? Ele não sabe qual é o lado esquerdo, Eric. As pessoas entram numa briga que elas nem sabem o motivo, o que é. Igual a pessoa vai entrar numa fila sem saber pra que serve aquela fila, não é verdade? Na verdade, esse foi o meu caso, né? Uma vez lá no Nordeste, a minha mãe tinha pedido para eu, sei lá, fazer alguma coisa. E aí eu tinha que enfrentar a fila. Porém, eu estava com vergonha de ir lá na frente e perguntar se aquela era a fila pra tal coisa que minha mãe tinha pedido pra mim ir lá ver. E aí o que eu fiz? Eu tive que ir lá e enfrentar a fila. Quando chegou lá na frente, eu perguntei: moça, aqui é a fila pra tal coisa? E aí a moça falou: não, a fila pra tal coisa é aquela ali. E aí eu, putz. Aí o pessoal de trás de mim ficou rindo da minha cara. Por quê? Porque eles viram que eu era tão idiota que não foi me perguntar. Aí lá vai eu, indo pra outra fila para fazer realmente o que eu tinha que fazer. A nossa próxima história é de uma mulher que estava tomando banho e um cara chegou pra ela gritando em sua porta. "Ô, tem esmola aí?" Quem é? "É esmola." Ah, tá bom, então deixa debaixo da porta que já eu pego. Eita zoeira, o cara tava pedindo esmola e a mulher faz um negócio desse. Ou seja, ela que tava precisando mais da esmola. Então esses são relatos engraçados da vida real. E vocês lembram daquela história que eu contei lá no início daquele menino? Na verdade, aquele menino foi eu, né? Aconteceu comigo quando eu morava no Nordeste. E aquele professor de artes também foi eu. Aconteceu essas 2 histórias comigo. São coisas que a gente nem imagina que acontece. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal. Não esquece de comentar aqui qual história engraçada você achou. Se você quiser, também pode ir lá no nosso direct no Instagram, que é nem.imaginava, e pode ir lá falar pra gente o que aconteceu na sua vida de engraçado também. E a gente pode publicar aqui no nosso canal. Ah, eu gostaria muito de agradecer ao canal Israel Gamer, tá? Porque ele divulgou nosso canal e aí estamos divulgando dele também. Se você gosta de joguinhos, vai lá que ele é um canal legalzinho. Tá bom, pessoal? Pois tchau!